E tem uma atividade lá no Google Sala de Aula. São 2 perguntas bem simples. Alguns alunos já responderam, mas a grande maioria não. Inclusive, alunos que estão aqui, que participam da reunião, não responderam. Acho que só tem 7, 8 respondidos só, ao total. Por incrível que pareça, tem alunos que não participam da reunião, mas fazem a atividade. Então, assim, gente, são perguntas simples, né, de cunho pessoal, nada muito. Eu não entendo porque tem alunos que realmente não querem fazer. Tá? Então, façam, dá tempo, lá tá até sem data, tá, gente? Pode fazer, pode postar ainda. E é isso. Tá. Bom dia, pessoal. Só um minutinho. Eu queria agradecer, né, aos alunos que fizeram as atividades, né, e realmente é um grupo muito seleto, muito pequeno de alunos, como a Risoneide enfatizou. Eu gostaria de pedir, então, aos demais para que façam, né, as atividades. São perguntas bem, assim, simples também, né, é uma leitura com atenção, com cautela, com cuidado, os alunos conseguem responder com facilidade, como os que fizeram, né, a atividade conseguiram responder e praticamente acertaram todas. O texto, assim, só recapitulando, né, era um conjunto de 4 textos pequenos, né, e que eles, em essência, o que eles fazem? Eles ressaltam que a pandemia do coronavírus no Brasil, ela escancarou uma estrutura que é bastante antiga, né, desde o período colonial, que é o racismo estrutural no Brasil, né. A pandemia, então, os textos lá, em tese, eles demonstram que a população negra no Brasil, a população pobre, e dentre os mais pobres, os negros, né, foram os mais afetados em termos de vítimas, em termos de vida, né, em termos de letalidade, mortalidade pelo coronavírus. Isso é um reflexo, né, do racismo estrutural que há quase 5 séculos afeta negativamente a população negra no Brasil. E era isso que os textos eles enfatizam. Os alunos que leram com cuidado, conseguiram responder muito bem, e aí eu fico aguardando os outros alunos para fazerem também as atividades. E aí eu vou passar agora para o Douglas, né, para ele dar continuidade na reunião. Tá? Obrigado, pessoal. Valeu, Leandro, obrigado. Estão vendo minha cara feia aí? Vou aparecer para não ficar tão distante aí, tá, gente? Pessoal, eu vou apresentar a questão, então, para vocês. A gente vai fazer uma leitura, eu vou comentar algumas coisas, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer direito aqui. Tá aparecendo aí, pessoal? Ou ainda não? Ainda não. Tá indo agora, Douglas. Chegou. Beleza. Tá, parei. Ótimo. Bom, pessoal, então essa aqui é a questão final do TCA, tá? Para vocês do 8º ano.
Então, tem um texto introdutório, eu vou dar uma lida aqui nele, então. A pandemia provocada pelo novo coronavírus já vitimou centenas de milhares de pessoas no planeta. Além de causar um colapso no sistema de saúde de vários países, um dos efeitos da doença foi uma crise econômica global que fez empresas fecharem, deixando milhões de trabalhadores formais ou informais desempregados e autônomos sem renda. Para evitar que o vírus se espalhasse, contaminando mais pessoas e, consequentemente, sobrecarregando o sistema de saúde local, foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que houvesse um isolamento social. Com isso, muitos países adotaram sistemas de quarentena flexível ou até mesmo de lockdown, no qual os cidadãos deveriam ficar em casa e só saírem de suas residências para realizar atividades fundamentais como ir ao supermercado ou à farmácia. Sendo assim, somente serviços considerados fundamentais podiam ser executados de forma presencial. Com a maior parte do comércio formal e informal e grande parte do setor industrial não possuíam ferramentas para aplicar o sistema de teletrabalho, as opções foram paralisar suas atividades ou reduzirem sua capacidade de produção e venda. O contexto da pandemia trouxe impactos negativos bastante marcantes na economia, desde o setor agrícola até a prestação de serviços. Mais do que um problema de saúde, a doença afetou as populações mais vulneráveis e acentuou as desigualdades econômicas, sociais e até mesmo raciais. Pessoal, antes de eu ir para a pergunta aí, é importante entender que esse texto introdutório, você não vai usar ele para responder a questão, senão seria muito, né, mamão com açúcar, tá bom? Não é para usar ele. Ele é uma referência para vocês tentarem lembrar de todas as reuniões, tá? Então vamos lá para a parte aí da questão em si. A partir do texto introdutório, dos temas tratados em nossas reuniões e atividades, aí lembrando aí quais foram, né? História das epidemias no Brasil, alimentação, saúde, desigualdade social, a questão étnico-racial com os impactos sobre a população negra e as fake news. Responda. Então você tem que lembrar de tudo isso daí que a gente falou. Ah, não lembro, professor. Tudo bem, se você não lembra, você vai consultar o material, você pode até consultar os vídeos, né, que alguns foram gravados, tal. Vai ser a critério de vocês aí como vocês vão fazer isso. Tem a biblioteca do TCA, tá bom? Qual será a questão, então, que vocês terão de responder? Quais os principais impactos econômicos e sociais da pandemia no Brasil e como a mesma afetou a sua vida e de seus familiares? Observação. A sua resposta, veja bem isso aí, pessoal, deve abarcar um pouco sobre cada tema para que esteja completa. Para isso, consulte os materiais disponibilizados pelos professores na biblioteca do TCA. Então, assim, gente, você não vai pegar só um aspecto ali e tratar sobre ele, você vai tentar fazer um geral de tudo que a gente discutiu, de tudo que vocês leram, tá? De tudo que vocês consultaram até por vídeos que vocês viram na internet, nos jornais, o que vocês tiverem de informação, tá? Logicamente, tome muito cuidado com informações. Existem informações, as fake news, como a professora Rizoneide aí falou na aula dela, né? Então, o que você vai fazer, então? Você vai fazer um apanhado de tudo isso, tá? E você vai dissertar. Gente, não é para fazer um livro, tá? É uma questão, você vai ter que sintetizar isso daí. Falar um pouquinho de cada coisa, tá? E você vai finalizar essa sua resposta dando um tom mais pessoal. De que maneira? Você vai falar um pouquinho de como essa pandemia ela afetou na sua vida e dos seus familiares, né? Então você pode falar se alguém na sua família adoeceu, você pode falar sobre se alguém ficou desempregado, se vocês tiveram alguns problemas com isso. Vocês podem falar dos problemas que vocês tiveram também, até com o ensino remoto, né? Ah, professor, meu pai ficou desempregado por um tempo e isso afetou até para pagamento da internet, eu fiquei sem estudar um tempo, enfim.
Vocês vão falar de como isso afetou a sua vida e de seus familiares, tá? Essa parte final, esse fechamento aí, o último parágrafo, por assim dizer, você vai dar a sua perspectiva do seu ambiente ali, do seu núcleo familiar, e como essa pandemia afetou você e os seus próximos, tá bom? Mas é muito importante, gente, que vocês façam o quê? Que vocês revisitem o material que os professores disponibilizaram na biblioteca, deem uma lida, e aí o que o Leandro e a Risoneide falaram é importante, porque quando você fizer todas as atividades, você confirmar que você fez todas as atividades, de certa forma você revisitou o material que os professores deixaram. Então, confere direitinho se você fez atividade 1, 2, 3, 4, 5, acho que tem até a 7, tá? A 8 é a questão. Então, confirmem, né? Confiram lá, vejam direitinho se faltou alguma coisa, se ficou algo pendente, tá? Porque aí você vai ter, com essa revisão que você vai fazer, você vai ter melhores condições de conseguir fazer a questão, tá bom? Eu vou abrir aqui para os outros professores falarem, porque senão ficar enrolando aqui não tenho mais muito o que dizer. E vou deixar também abrir para vocês se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Oi, Pro, posso falar um pouquinho? Claro, com certeza. Mais uma vez, bom dia, alunos, alunas, professores, professoras. Gente, eu quero reforçar com vocês a importância da participação do TCA. Responder as questões que já foram propostas pelos demais professores e a questão final que o Pro Douglas está explicando aqui. Pro, acho importante também o senhor falar um pouquinho sobre a data de entrega dessa questão. Poderia falar, esclarecer para os alunos? Que nós temos um prazo final. Eu tô meio com dúvida. Quem tá mais ciente é de 25, né, de novembro? O Rafa, pode falar sobre isso? Sim. É importante nessa questão que a gente está falando em relação à data. Deixa eu abrir aqui para vocês verem minha cara feia, como diz o Douglas. Em relação à data, vocês estarem bem atentos para não deixar para a última hora, porque o ideal é o seguinte: a data final de entrega é dia 25 de novembro. Né? Então, assim, seria bom, como o Douglas vai estar disponibilizando a questão hoje, né, depois da reunião, não é isso, Douglas? Você vai colocar lá na sala? Já está engatilhada lá, tá salva como rascunho. Quando eu sair daqui, já disparo. Pronto. Então, quando terminar a reunião, já vai disparar Seria bom, hoje é dia 29, né? Até no máximo aqui, dia 13, vocês já enviarem para a gente. No máximo, quem puder enviar até semana que vem, melhor ainda, que a gente já começa a corrigir e devolver para vocês. Então, eu acho que ficaria legal, não sei se todo mundo concorda, a gente estabelecer uma data até dia 13 para uma primeira entrega, todo mundo entregar até essa data, para a gente conseguir fazer a devolução, né, para vocês até dia 20, no máximo, para vocês fazerem uma versão final. Tá bom? Para vocês fazerem... Deixa eu cortar um pouquinho para o Rafael, para os alunos e alunas, a importância dessa data que o Pro Rafael está marcando agora, é porque tem que ser um trabalho a nível de 8º ano, né, gente? Tem que ser uma questão respondida corretamente, com as ideias bem organizadas, com as questões de pontuação, de letra maiúscula, diagramação, tem que estar tudo correto ao nível de 8º ano. Por isso, vocês têm que fazer com antecedência, enviar para os PROs. Os PROs vão fazendo os apontamentos e correções necessárias, devolvem para vocês, você ajusta e reenvia para os professores. Por isso, tem que ter esse tempinho antecipado. Então, já comecem a trabalhar com ela. Avisem os colegas de vocês também, que não estão participando aqui do Meet. Nós vamos também colocar nos grupos do WhatsApp, né, PROs, do 8º A, B, C e D, essa questão. É importante dar um toquezinho para os seus amigos, façam a questão, porque ela vai valer nota, sim, ela vai compor a nota de vocês, ela vai fazer parte do currículo do 7º, 8º e 9º anos do TCA, então é muito importante que todos participem,
cumprindo esse prazo. Dia 25 de novembro, nós estaremos já imprimindo todas as atividades de vocês para arquivar, tá finalizado dia 25. Então, prazo dia 25 é para quê? A gente está finalizando aqui, nós, professores, com a gestão da escola finalizando. Vocês, alunos, se antecipam, organizam tudo, você vai ter tempo de discutir com o seu professor, eu fiz assim, o que, é que o senhor achou? Aí o Pro vai dar uma dica, vai dar uma corrigida, você vai aperfeiçoar, melhorar, por isso antecipadamente. Então, reforço aqui que o Pro Rafael marcou no máximo até dia 13 para o envio de todas as respostas, que os profs terão um tempo hábil também de corrigir, reenviar e vocês ajeitarem tudo. Pro, ideal que seja digitado no Word, ou quem não puder, assim, por que digitar no Word vai ficar mais fácil para vocês? O professor vai devolver uma correção, você já vai lá e só vai ajustar. Mas se você não tiver essa possibilidade, você vai escrever. Você vai escrever e vai fotografar no seu caderno, numa folha à parte, e também vai fotografar e vai enviar para os professores. O mais importante agora, para nós, é que você envie a sua resposta. Tá? É uma única questão. Vocês estudaram já desde setembro, já discutiram bastante sobre isso. Não é uma questão que vocês não estão por dentro, está na mídia o tempo todo, desde abril. Enfim, nós acreditamos que vocês não terão dificuldades para essa organização de resposta. Então, quem puder fazer o seu Wordzinho, fica mais organizado, mais bonitinho, mas quem não puder, faz escrito no seu caderno, fotografa e envia. Tá bom? E aquele toquezinho para os amigos também, a gente agradece, e a participação de vocês, gente, não vai assim nessa conversa. Todo mundo vai passar de ano, todo mundo vai ter nota. Nós ainda não temos essa resposta. A rede estadual já tem um discurso diferente agora. O secretário até há pouco tempo atrás falou que nenhum aluno ia ser prejudicado, então agora já tem uma orientação para os professores de quem não participou de colocar SN, quer dizer, sem nota. E como ficará a situação desse aluno sem nota? Nós não sabemos ainda. Então, nós fazemos aqui a nossa parte, os professores estão orientando todo o trabalho, as atividades, e vocês dão essa devolutiva para a gente, tá bom? Então, a importância de cumprir prazos, de fazer o seu melhor agora, enviar para os pros, para as devolutivas, e a gente finalizar tudinho dia 25 de novembro, tá bom? Obrigada, pros, obrigada, alunos e alunas. Lembrando que os pros também estão sempre à disposição para resolver qualquer dúvida de vocês em qualquer tempo. Não apenas na pastinha do TCA, mas também nas próprias disciplinas. O Pro Rafael lá em língua portuguesa, o Pro Douglas lá em história, a Pro Riso Neide em ciência, enfim, cada professor na sua disciplina também pode resolver as duvidazinhas de vocês quanto ao TCA. Tá bom, grupo? Obrigadão, estou por aqui. Obrigada, pros. Obrigado, Rê. Obrigado, Rê. Pessoal, é o seguinte, a questão do TCA, ela vai ficar num tópico próprio ali, eu sempre vou tentar deixar ele lá acima, né, porque agora não vai ter mais atividades dos professores postadas semanalmente. A atividade de vocês agora do TCA será focar na resolução, né, em responder a questão. Então, ele vai ficar no tópico, o primeiro tópico ali vai ser o da questão do TCA, da atividade que vocês vão fazer, tá? Vai ter tudo ali informado. E vocês podem ir enviando para a gente ali, que qualquer professor que tiver disponível ali no momento, dá uma olhada e dá uma devolutiva para vocês, tá? Dá um feedback. Não tentem, apesar de ter uma data, um prazo para fazer, dia 13 e tal, não faz o negócio só na correria assim para se livrar, tá? Tenta fazer com calma, tal, e aí até essa data já mandar para a gente até o dia 13, para a gente dar uma olhadinha e fazer as correções necessárias. E aí, de repente, é uma coisinha ou outra só que você precisa acertar e você já fica tranquilo. Então, em vez de ter vários trabalhos, ficar escrevendo, fiz na correria, aí tem que arrumar um monte de coisa, um monte de erro ortográfico, aquele garrancho, né, lazarento, e aí, faz com calma. Otimiza o tempo. Faz bonitinho, manda pra gente, fala, ajeita só isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aí já matou, tá? Então, é melhor fazer um trabalho gradual, bonito, bacana, do que fazer tudo na correria, mandar ali e ficar tosco, tá bom? Então, atenção com relação a isso. Então, assim, qualquer professor, como a gente faz quando vocês perguntam alguma coisa no TCA, às vezes é a Val que responde, às vezes é o Rafa, às vezes sou eu. Então, independe qual professor que vai estar dando auxílio.
tá? Todos aqui são capacitados para auxiliá-los nessa empreitada. Quem for fazer escrito, gente, se tiver uma folhinha de almaço, legal. Se não tiver, pega uma folha de caderno, tira a rebarbinha, faz um negócio bonitinho, faz com uma letra caprichada. Primeiro faça um rascunho, tá? E depois você passa limpo. Não tem demérito nenhum fazê-lo escrito numa folha de caderno ou fazê-lo digitado, não tem problema. A questão é você fazer aquilo que você se propõe a fazer, você fazer com cuidado, fazer com atenção, tá bom? Com uma letra legal. Não precisa também outra coisa. Ficar colocando purpurina, aquelas bordas, sabe? Não faz papel crepom, não faz isso. Não faz. Trabalho acadêmico não tem essas presepadas não, gente. Quiser fazer uma capinha numa folha de sulfite, faz lá uma margem de 1 centímetro, coloca lá trabalho TCA, título, seu nome, pronto, tá? Excelente. Não fica inventando muita moda não, tá? Porque senão fica um negócio que parece trabalho de carnavalesco. E não é a intenção não. Tá? Eu vou abrir para os meus camaradas, professores aqui, acrescentarem alguma coisa, porque acho que devo ter esquecido, tá? O Douglas e todo mundo aí, queria, parece que é uma coisa boba, mas assim, nas atividades que a gente recebe de vocês, muitos alunos deixam escapar algumas coisas assim que são bem simples, tá? E é importante, assim, para um trabalho, para vocês irem se acostumando, que não é de qualquer jeito. Então, assim, evitar não, nunca lembrar sempre, é recorrente isso. Você vai iniciar um parágrafo, uma frase, letra maiúscula, meio de frase, letra maiúscula só se for um nome próprio, se for citar alguém, né, algum lugar, nome, substantivos próprios, né, nomes próprios. Tá? Nunca no meio de frase, letra maiúscula. Letra maiúscula, agora no início da frase, sempre letrinha maiúscula lá, não esqueçam disso, porque a gente encontra muita atividade que os alunos deixam de lembrar disso aí, tá bom? Uma outra coisa, você tentar a paragrafação, né, a questão do parágrafo. Não precisa fazer um parágrafo, é uma dica, né, quando você faz um parágrafo muito longo, às vezes fica difícil de entender. Então, às vezes, você faz parágrafos mais curtos, divide ali, organiza a sua ideia, né? Você fechou um assunto ali, muda o parágrafo. Quando você for falar de uma outra coisa, vai para um outro parágrafo, vai iniciar o parágrafo, sabe? Ou você pula uma linha, ou comece afastado da margem um pouco, para a gente perceber que ali é um outro parágrafo, tá bom? Então, assim, para você deixar a sua escrita, digamos que mais elegante, né? Ficar uma redação mais bonitinha, mais arrumado e de melhor compreensão para quem está lendo o seu trabalho, tá? Evita termos assim da oralidade, né? Você encontra muito nos textos, faz isso, tipo isso. Então, coloca um por exemplo, evita muito essa coisa assim de como se você estivesse conversando ali com o seu colega, né? E caprichando essa questão da linguagem, para vocês irem se acostumando com essa questão do trabalho mais formal, digamos assim, tá bom? Não é que você vai ficar rebuscando palavra, não estou falando disso. Eu estou falando para você usar uma linguagem, pode ser uma linguagem simples, mas uma linguagem mais formalizada, tá bom? Evitar gírias, essa coisa assim que é muito da oralidade. O seu texto, ele não é uma publicidade, ele não é um protesto. Você vai colocar lá no final do seu texto, colocar lá em letras garrafais, use máscara, não precisa. Você quer dar essa ideia de que vai usar máscara, você coloque lá, nesses tempos, precisamos usar máscara. Estou citando um exemplo, assim, porque às vezes você encontra em vários textos, ali no final do texto, o cara coloca lá, bem grandão, assim, como se fosse um cartaz, né? E a nossa ideia agora não é essa, é um texto, e quanto mais vocês forem escrevendo essa questão de texto mais formais, mais voltado para uma questão mais acadêmica, melhor você vai escrever e vai contribuir para quem está lendo o seu texto entender mais, tá bom? Algumas dicas aí, na semana que vem, se eu não estiver errado, a reunião é comigo, né? A gente pode estar retomando algumas questões desse tipo. Mas o ideal seria muito bom se a semana que vem a gente já tivesse textos entregues, de repente até para a gente já dar um feedback aqui durante a reunião, porque fica mais fácil de você entender do que às vezes a gente colocar uma mensagem lá naquele comentário particular do
do Classroom, tá bom? É mais ou menos isso aí quem quiser complementar aí, a Val, a Risoneide, o Douglas, o Leandro, o Digi, acho que o Marcelo também tá por aqui, né? Eu só tô lembrando aqui quem tá aqui na tela, aqui, que eu tô vendo, tá bom? Eu queria falar um pouquinho, sim. E aí? Tudo bem, gente? Bom dia. Eu queria falar o seguinte, que é importante frisar para os alunos que eles devem usar o material que foi colocado lá no Classroom, que não é para eles inventarem da cabeça deles, que não é para buscar em outras fontes, né? Porque a gente já colocou todo o material lá, todos os professores, né? Então, eles têm que fazer a resposta deles baseado no que já foi colocado para eles, tá? É isso que eu queria deixar um lembrete aí para eles, tá bom? Pessoal, lembra do parágrafo da sua professora do primeiro ano lá? 2 dedinhos, parágrafo, letra maiúscula. Lembra? É padrão, cara. Usa esses 2 dedinhos aí que é show de bola, tá? Não tem erro, né, Rafa? Os 2 dedinhos ali, ó. Gente, também não fica usando abreviatura, tá? Você, VC, essas coisas aí que é vício de linguagem de rede social, hein? Toma cuidado com isso daí, tá? Mais alguém aí, gente, para falar? Eu ia falar disso, de não abreviar as palavras, que a gente já tem esse hábito naturalmente por conta das redes sociais, mas acho que é isso mesmo. E a questão do rascunho, Douglas, que eu acho que você lembrou muito bem. Para quem vai fazer o trabalho manuscrito, fazer um rascunho e ter consciência de que aquilo é um rascunho, porque depois ele vai falar, eu vou ter que copiar tudo de novo. Então já faça com essa intenção, é um rascunho, eu vou enviar, o meu professor vai corrigir, vai me devolver, e aí eu vou refazer da forma adequada. Então já tenha isso em mente, que é porque às vezes eles pensam assim, mas eu vou ter que fazer tudo de novo, e aí fica com essa sensação de que, por que eu vou fazer 2 trabalhos? Então, ter essa consciência, né, eu vou fazer um trabalho e vou fazer da melhor maneira possível, então eu vou fazer um rascunho, enviar para o meu professor da maneira que eu acredito que possa ser, e ele vai fazer as adequações, vai me devolver, e aí eu vou enviar o trabalho mais perfeitinho. Então é isso. Eu acho que a semana que vem, Rafa, nós poderemos fazer essa contribuição com eles de esquematizar a forma como eles vão entregar esse trabalho do ponto de vista de layout mesmo, de como vai ser feito isso, mesmo que seja manuscrito, tudo isso que eles precisam inserir no texto, né, na forma de como colocar o texto, né, de como trazer isso. Eu acho que essa seria uma boa contribuição. Isso, a gente pode abordar um pouco essa questão aí da escrita, né, da formatação, mas lembrar ao pessoal que não precisa ficar esperando a semana que vem para escrever, tá? A gente semana que vem pode Sim, eles já podem continuar. Já pode fazer. Já podem começar, porque isso eles podem arrumar depois. Eu gostaria muito que a semana devolutiva também. Boa parte do pessoal já tenha feito, que às vezes não requer muito tempo, até porque agora deu uma aliviada lá nas atividades normais lá do Classroom, né, do dia a dia, né, cada matéria está postando, cada professor está postando atividade em semanas alternadas, né, semana passada eu postei, essa semana eu já não posto, só vou postar no dia 5 agora, que é a próxima quinta-feira, né, então assim, para dar uma aliviada, eu acredito, uma aliviada boa aí para vocês, pela metade aí das atividades, a carga da semana, né? Então, assim, é bom que você já comece a fazer isso, o que o Douglas falou, né? Já façam para não ficar muito em cima da hora e ficar corrido para vocês. Já façam. Semana que vem, entre essa semana e a outra, do dia 3, a gente já faz as devolutivas e você já manda a versão final, tá bom? Já manda corrigido. Mesmo quem fazer manuscrito, igual a Digi lembrou aí muito bem, né, nós vamos, lá no Classroom tem como a gente destacar o trecho, de repente alguma palavra que precisa corrigir, a gente consegue destacar ali, digita para vocês como deve fazer certinho, vocês façam a correção, reescreva o texto, sem nenhum problema, tá bom? Então, assim, bom trabalho a todos, rapidinho, só para eu te liberar disso, durante a escrita do trabalho, você está tendo dificuldade, mande as perguntas aqui, a gente vai vendo e vai respondendo, tá bom?
Eu acho que isso precisa ficar bem claro, que nossa contribuição da semana que vem não é necessário que vocês esperem. Então, vocês comecem a trabalhar, a fazer os textos, a desenvolver isso, porque a nossa contribuição é para o final, é para a entrega de vocês. Então, se vocês estão fazendo de uma forma mais rascunho mesmo, então isso não tem problema. Quando a gente fizer essa contribuição, mostrar para vocês a forma como isso vai ser entregue de verdade, vocês vão adequar isso na hora que a gente fizer a devolutiva. E aí, então, essa contribuição é pertinente nesse momento. Então, não se afrouxem assim, nesse sentido de falar, vou esperar a semana que vem. Não, não precisa. Já começa a desenvolver o trabalho e depois vocês vão arrumando isso daí. Tá bom? A gente vai orientando vocês nesse processo aí, no que for necessário, tá bom? Obrigada, gente. Eu acho que é isso. Pessoal, só deixa eu dar uma dica rapidinho para vocês. A gente usa um sistema para a questão que era em tópico. A gente aboliu para deixar uma questão só lá, bonitinha, mais fácil. Porém, na hora que você for responder, mentalmente, né, seria bom você pensar que você tem que falar sobre alimentação, sobre saúde, etc. Eu vou só colocar aqui, para finalizar mesmo minha fala, para vocês pensarem esse negócio de tópico, para você falar, eu tenho que falar sobre isso. Aí você já abordou aquilo, já risca. Já falei sobre a história das epidemias no Brasil, você já tratei disso, para você conseguir contemplar tudo. Então, vou mostrar rapidinho para vocês, só para vocês terem uma ideia, para vocês se organizarem na hora de escrever, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá aparecendo a tela aí? Ainda não, Douglas. Tá, vou esperar um pouco, tá carregando aqui. Meu lerdo. Apareceu já. Apareceu? Então, ó, a questão não tá nesse formato, tá naquele que eu mostrei para vocês, mas esse formato aqui, ele dá uma noção do que você tem que abordar, ó, tá vendo que tem os tópicos? Breve relato das epidemias do Brasil, já falei disso. Você vai lá e já falei. Questão da alimentação e atividade, já falei disso. Entendeu? Para vocês, mentalmente, né, para vocês se organizarem, para você responder, para você saber que você conseguir meio que abordar todas as questões, tá? Então deixa anotadinho do lado o que você tem que falar, eu tenho que falar sobre isso, isso, isso e aquilo. Falei sobre tudo isso, aí você vai chegar no final e fazer aquele fechamento que é falar os impactos na sua vida e na da sua família, tá? Essa versão eu não vou colocar para vocês não ficarem confusos, tá bom? Isso aqui, esses tópicos aqui, é só para vocês terem uma noção de como vão se organizar, tal. Só estou mostrando aqui para vocês terem noção disso, tá bom? É um esqueminha assim, tá? Então lembrem-se de responder a parte da história, a parte da questão étnico-racial, né? Da questão das fake news, tudo tem que ser abordado, tem que ser falado pelo menos alguma coisinha ali, tá? Lembrando, consultando a biblioteca. Tá bom? Mais alguém quer falar aí, pessoal? Porque da minha parte já falei bastante, acho que não tem mais o que dizer. Eu acho que é bom perguntar, abrir para os alunos, né, que tiverem alguma pergunta para fazer agora, aproveitar que está boa parte dos professores aqui, tiver alguma dúvida, tá vendo a gente só falando, é para fazer assim, 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 e aí você de repente não está entendendo, por favor, pergunte agora, é melhor do que perguntar lá pelas mensagens, né? Eu acho que aqui fica mais fácil para a gente explicar, dar algum exemplo, para você já ter uma ideia do que você vai fazer. Tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pergunte aí que a gente vai tentar ajudar aqui agora. Pessoal, deixa no chat o nome de vocês e a sala para fazer a chamada, por favor. Só para a gente ter noção de quem entrou. Bom Nome dia. e sala. Bom dia. Eu sou mãe de aluno. Daí, essa live vai ficar gravada para poder eu mostrar para o meu filho? Vai, tá gravando. Uhum. Então, só isso, obrigada. Vai estar lá na sala do TCA, tá, mãe? A senhora é mãe de quem? Luiz Fernando. Ah, do Luiz, do 8º A, não é isso? Isso mesmo. Ah, tá ótimo.
Porque eu não estou em casa, e por isso que eu estou perguntando se vai ficar gravado para poder eu mostrar para ele. Ele conseguiu acessar a sala de aula lá do Google, mãe? Não conseguiu, não. Então, o Luiz Fernando, desde que as aulas pararam, ele não tem contato nenhum com a escola. Tá. Eu vou mandar para a senhora pelo WhatsApp, tá bom? Tudo bem. A atividade. Eu não sei se consigo mandar o vídeo da aula, mas eu vou ver o que eu consigo. Mas pelo menos a atividade eu consigo. Qualquer dúvida, a senhora pode me perguntando. O que aconteceu, eu acho que foi... Eu acho que ele já conseguiu acessar, acho que ele tinha conseguido acessar alguma vez. Ele pode ter gerado alguma senha e não está conseguindo recuperar. Isso foi isso mesmo que aconteceu. Aí por isso que ele não está conseguindo mais acessar. Entendi. Foi uma única vez só que ele entrou. Você sabe, Douglas, como foi para recuperar uma Mas senha? se o problema dele é a senha, pode mandar o nome dele completo para o professor, ele passa, a gente pede uma nova senha para ele, se o problema for só esse, de senha. Como, Regina? Aí, é do 8º A, Luiz Fernando? É o 8º A. Então, você pode me passar o nome dele completo, a data de nascimento, a gente pede uma nova senha para ele, se o problema dele for só a senha. Ah, Sim. tá. Eu já vou te pedir, já mando para você já, Rê, tá? Tá bom. Obrigada. Alguma pergunta aí, pessoal? Algum aluno? Alguma pergunta? Alguém anota os nomes para mim, gente, por favor? Impossível. Meninas, Elissa. Ninguém? Algum professor quer fazer uma observação? Não? Douglas, eu estou anotando alguns nomes aqui. Quem está usando aqui acho que está Agência GRL. Não sei se é alguma mãe, se for mãe ou pai, de quem é, só para a gente registrar. É, verdade. Eu vi aí. Não sei quem que é. Professor, seu áudio tá estranho. De quem? Eu ia falar isso agora. Do Douglas. É, Douglas. Tá achando É, do mesmo. professor Douglas. Voz robô. Voz robótica. Deve ser a conexão, gente. Agência GRL. Pode falar para a gente quem é aí, só para a gente registrar. Se for algum pai, alguma mãe, de quem é. É, eu acho que não está escutando, não. Bom, pessoal, se ninguém tiver perguntas, ninguém tiver mais nada para falar, eu já vou encerrar então, tá bom? Ok? Beleza. Bom, pessoal, então eu vou disparar a questão lá no Classroom, tá bom? Com as datas, tudo bonitinho. Então vocês já vão ter acesso a ela, tá? Então vou encerrando por aqui, me despedindo de vocês, desejando um bom final de semana. Amanhã é feriado, né? Um bom descanso e um pouquinho de trabalho também para vocês, tá bom? E é isso aí. Então, Bom trabalho, gente. pessoal. Boa sorte, viu? Qualquer dúvida, pergunte a gente aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Os pros vão aproveitar o feriado, os alunos vão trabalhar um pouquinho, tá bom, gente? Parabéns aos pros pela reunião. Agradeço aos alunos, às mães pela participação. Até mais. Tchau, pessoal. Um bom final de semana, um bom feriado e um bom descanso para todos.
Tchau, pessoal. Obrigado pela participação na reunião, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tem um aluno no chat perguntando, é o Lucas Mansana, acho que é do 8º D. Tá falando para mandar atividade, acho que por WhatsApp. Ô, Lucas, vai estar na sala do TCA, tá bom? Você tem acesso lá? Consegue responder aí? Pro, vamos colocar também no seu WhatsApp, 8º A, B, C e D. Assim, quem não tem acesso ao Class, pode responder por lá. Atividade TCA, perfeito, Regina, perfeito. Tá? Coloca no grupo, a Riso coloca no 8C e o Leandro, eu coloco no 8B e D, e do 8º A é seu, né, Rafael? 8º A é comigo. Aí coloca lá no grupo do 8º ano, a gente vai distribuindo para os grupos, né, Douglas? Eu vou mandar o arquivo, para vocês pelo grupo, tá bom? Perfeito. Tá perfeito. bom. Obrigado, tchau, Douglas. gente. Tchau, gente. Então vai chegar lá, viu, Lucas? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.